gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, muito bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Nós estamos aí com a deflação de 0,68%, nem 1% de deflação. Mas, ou seja, não tivemos inflação nesse mês de julho, porque houve uma diminuição nos preços de gasolina, de gás, de luz elétrica e outras coisas, né? Então houve uma redução, né, da inflação, a inflação foi deflação. É claro que a imprensa nacional hoje, né, a grande imprensa não está aqui para comemorar a deflação, como o governo estaria comemorando, porque a grande imprensa ela não quer fazer nenhum tipo de elogio à deflação e muito menos ao governo, né? Porque todo mundo sabe que há uma incompatibilidade muito grande entre o atual governo da República e os principais órgãos de imprensa do Brasil. É claro que tem deflação, mas ainda o pobre não está podendo comer. Realmente, está difícil ainda, né? Mas algumas coisas estão chegando no lugar. Por exemplo, o preço do arroz está chegando ao patamar de antes da pandemia, né? R$15. Hoje já tem supermercado vendendo um pacote de arroz a 15, 15,40, 15,60, 15,80, né? Eu lembro, por exemplo, que quando nós tivemos o início do Plano Real, um pacote de arroz custava R$4,50, R$5, um pacote de 5 quilos, né? O quilo de frango era R$1,50, R$1,40. Vocês se lembram, né, que o dólar varia menos do que o real, quando nós implantamos o Plano Real? Então, nós tivemos um momento de deflação também no Brasil naquela época, né? E depois tivemos problemas, né? Nós tivemos alguns problemas. Por exemplo, quando o então governador de Minas decretou a moratória, que foi o Itamar Franco, que queria prejudicar o governo Fernando Henrique, então ele decretou a moratória. E na decretação da moratória, o dólar foi lá para cima, aquele negócio todo. De todo jeito, Minas teve que pagar, porque o governo federal tirava o dinheiro de Minas, que tinha que mandar para Minas, tirava o dinheiro e pagava a conta. Quer dizer, não adiantou nada. Ficou em dificuldade muito grande. No final do governo, o Itamar Franco teve que bater palmas para o Fernando Henrique, porque ele tinha que pagar o 13º, né, para sair do governo, e ele não tinha condições de fazê-lo. E para pagar o 13º, naquela época, o doutor Itamar Franco recebeu algumas estradas do governo federal para administrar. Foi a forma que o governo federal arranjou para mandar dinheiro para Minas. E mandou 700 milhões para que o governo reformasse as estradas que ele estaria assumindo. O governo não reformou estrada nenhuma, pegou 700 milhões, pagou o 13º, resolveu o problema. O Itamar Franco não saiu do governo como governador que deixou de pagar o 13º, né? Porque ele teve que pagar parte do 13º deixado pelo Eduardo Azeredo naquela época. Mas é isso aí, né? Então nós temos hoje uma deflação. E é claro que algumas coisas estão baixando de preço, né? Até porque nós tivemos muita chuva no início deste ano, prejudicou a produção de hortifruti granjeiros, etc. Então, agora que as coisas começam a chegar no lugar, né? As verduras estão mais baratas, né? Alguns legumes mais baratos, é que a produção aumentou. Então isso é muito importante, né? Quando você tem boa produção, você tem preço mais baixo. O que regula o mercado é a produção. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem. Gente, há uma semana as prateleiras das cozinhas da família Barros estavam vazias. Agora, os armários estão cheios de mantimentos, depois que o Miguel, de 11 anos, ligou para a polícia, desesperado, para informar que não tinha nada para comer dentro de casa.
A história viralizou e as doações começaram a chegar de todo o Brasil e também de fora, lotando a cozinha daquela família lá em Santa Luzia. Gabriele. Muita coisa mudou na casa desta família de Santa Luzia nos últimos dias. Na semana passada, Miguel Barros, de apenas 11 anos, ligou para a polícia desesperado para informar que não tinha nada para comer. Ele chegou em mim e me contou: mãe, eu liguei para a polícia e pedi à polícia para trazer comida para nós, porque nós não tinha nada, né, mãe? Eu podia fazer isso? Falei: Miguel de Deus, mas polícia não vai atender esse chamado, porque polícia faz outras coisas. E, na verdade, eu não acreditei que os policiais iam vir. Célia, mãe do Miguel, tem 46 anos e é mãe solo. Ela tem 8 filhos e costumava fazer bicos, mas com a pandemia ficou desempregada. Após a ligação de Miguel, uma viatura foi enviada até o local para averiguar a situação, que os agentes pensavam se tratar de um caso de negligência. Mas ao chegar na casa, se depararam com uma situação cada vez mais comum no país. Uma mãe que luta para alimentar os filhos, enquanto os preços dos alimentos sobem e a renda diminui. Eles olharam, né, para os armários, olharam, tudo não tinha nada, só mesmo um fubazinho. E ali os meninos já não queriam mais. O estômago deles já não aceitava mais. Então, assim, quando eles viram aquela situação, eles falaram assim: ô mãe, então a gente achou que era maus tratos, mas aqui é necessidade mesmo, né? Eu falei: tô com muita fome. Os oficiais foram ao supermercado e retornaram com uma cesta básica de alimentos, além de doações do dono do estabelecimento. A história logo viralizou. Então, as doações começaram a chegar de todo o Brasil e também de fora, lotando a cozinha da família. Veio muita comida diferente, que eu nem sei qual comida que eu vi, é muita comida diferente. E isso é tanta coisa, tanta doação, que agora eu que não tinha nada, hoje eu tenho para poder ajudar as pessoas. A fome voltou a ser um problema no país depois de ter sido quase erradicada há quase uma década. O Brasil apareceu na última edição do Mapa da Fome das Nações Unidas, um ranking do qual tinha saído em 2014, com 28,9% da população vivendo em insegurança alimentar moderada ou grave. Pois é, não só a polícia, como também as pessoas, né, atenderam ao chamado daquela criança de 11 anos e que resolveu por agora, o problema da fome naquela família, né? Mas os problemas vão continuar. Uma mulher que tem filhos, né? Me parece que ela não tem uma pessoa para ajudá-la dentro de casa, né? A repórter disse que ela é uma mãe solo, né? Quer dizer, ela não tem um marido, uma pessoa para ajudar a resolver o problema da família dela. Então vai ser sempre um problema difícil, né? É encaminhar os meninos para a escola, né? Para que o futuro deles seja assegurado com a sabedoria, não é verdade? Sabedoria, se Deus quiser, né? Os meninos vão ser bons na escola, vão aprender, vão se alimentar agora com as pessoas ajudando, e se Deus quiser, ele vai ser um cidadão prestante, não é verdade? Né? Que ninguém quer que as pessoas recebam nada de doação, de esmola, né? O importante é a gente gerar emprego para que as pessoas possam trabalhar e viver do seu trabalho, né? Mas foi muito bom que a Polícia Militar de Minas Gerais, através desses policiais, né, atenderam o apelo da criança e foram lá fazer uma conferência. E essa conferência foi muito boa, porque deu para fazer trazer uma cesta básica e os vizinhos, né, as pessoas começaram a mandar coisa para lá. E o mais interessante é que a dona disse, né? Eu agora tenho para dar para as outras pessoas. Quer dizer, ela não se esqueceu que tem outras pessoas que estão vivendo o mesmo problema, né? O mesmo problema da fome, não é verdade? Isso é muito, muito triste. Eu sempre falo aqui que nós estamos hoje vivendo numa situação na região metropolitana de Belo Horizonte muito, muito grave, porque você tem bolsões de pobreza por toda a cidade, né? Você vai identificando os bolsões de pobreza e as pessoas passando muita dificuldade, né? Porque o emprego sumiu, né? E
temos aí as bolsas, ela deve receber alguma coisa, né? Uma Bolsa Família aí, um Auxílio Brasil, que é de R$600 hoje, né? Então a gente não sabe se ela está no programa, que tem um programa do Estado e tem um programa também, né, do governo federal. Eu não sei se a Prefeitura de Santa Luzia tem algum programa nesse sentido. O importante é que ela está alimentada com seus filhos, né? E a gente fazer uma conferência, né? Se os programas estão em dia com ela. Não é verdade? Isso é muito importante. Hoje vai ter uma sessão no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ninguém vai faltar, porque o presidente do Supremo, Luiz Fux, vai colocar em votação hoje o aumento de salário para os ministros do Supremo Tribunal. Oficialmente, eles ganham R$39 mil de salário. Aí você desconta 27,5% de imposto de renda desses 39 mil, né? É 27,5% só de imposto de renda. Mas eles têm, né? Eles têm uma série de ajudas, né? Tem ajuda paletó, ajuda para comprar livro, ajuda de tudo quanto há, né? Então, é claro que esses 39, com as ajudas, com os auxílios que eles recebem, vai lá para 60, 70 mil reais um salário de um ministro, né? Com todo o arcabouço que tem ali de vantagens para o cargo, né? Mas agora eles vão ter um aumento de 20%. Vão sair de 39 para 46 mil. Agora, isso vai desencadear também o aumento dos juízes em todo o Brasil, dos desembargadores em todo o Brasil, de outros tribunais superiores de todo o Brasil, e também para o pessoal do Ministério Público, que todo mundo ganha igual. Então, todo mundo vai ter aumento de salário. Aí, né, esse aumento de salário vai chegar lá no Congresso Nacional e vai passar rapidamente, sem problema nenhum, porque também os deputados e senadores naturalmente, vão reivindicar um aumento de salário, porque aí vai desencadear tudo, né? E lá no Supremo Tribunal, além dos ministros, os funcionários também vão ter aumento de salário, né? Dizem que o Supremo Tribunal Federal está sem aumento de salário desde 2016, 18, né? 2018. Eu acho até que um ministro do Supremo Tribunal Federal, pela responsabilidade que ele tem que ganhar bem, né? Até porque não pode ter outra, a não ser professor, ele não pode ter outra atividade na vida, né? Eu sei que tem muito esquema aí, né, de ministros, desembargadores que estão ligados a escritórios de advocacia, essas coisas todas. A gente sabe que tem algumas coisas nesse sentido, né? Mas aí ninguém sabe. Isso aí é uma coisa que eu estou falando aqui, mas você fala assim, você é prova, eu não vou provar não, porque... Mas tem, né? Mas eu acho que o ministro devia até ganhar um salário melhor, porque a responsabilidade dele é muito grande para não ter outro tipo de emprego a não ser professor. Professor em universidade, etc., faculdade, etc., né? Porque aí a lei faculta ao professor de repassar sabedoria para as pessoas. E ser professor é repassar sabedoria para as pessoas, para os alunos, não é verdade? Quem não quer ter um ministro do Supremo Tribunal como professor? Todo mundo quer, né? Então tá aí essa informação. Mas isso vai desencadear aí uma série de aumentos, né? E o aumento do salário mínimo, aliás, o presidente Bolsonaro sancionou agora pela manhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que prevê um salário mínimo de R$1.200 e poucos reais para ano que vem, né? Vai ser mais um pouquinho do que nós temos hoje. Então, o salário mínimo vai crescer muito pouco, né? Não chega a 20% que vai crescer o salário dos ministros do Supremo Tribunal e de toda a justiça brasileira, incluindo aí o Ministério Público também, aqueles que são defensores públicos, todo mundo vai ter um aumento de salário agora com o aumento dos ministros do Supremo Tribunal. Vamos cantar aquela música? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Primeira data comemorativa do segundo semestre, o Dia dos Pais tem gerado boas expectativas em relação às vendas em Belo Horizonte. A data celebrada nesse ano, dia 14 de agosto, agora domingo próximo,
Vinícius, falando conosco. As vitrines já estão tomadas pelos anúncios promocionais. A expectativa do comércio é de que os pais sejam muito presenteados no próximo domingo. Estou muito otimista com a nossa economia, né? E com certeza, não o afeto de receber presente, mas é o de dar presente. Não é porque receber nem tanto, mas dar, e acho que todo mundo mais animado e confiante com o país. Lá em casa não tem muito costume de receber de presentear não, sabe? Mas sempre é bom, né? Mas só de já ter filho já é um grande presente. O dinheiro tá meio ruim, viu? E meu pai e minha mãe, então se eu comprar, eu compro pra ela, né? De acordo com a pesquisa da CDL-BH, 52,8% dos lojistas acreditam que as vendas deste ano serão melhores ou muito melhores em relação ao mesmo período de 2021. Já 36% esperam resultado semelhante ao do último ano. 10,8% acham que será pior e 0,3% muito pior. A expectativa é muito positiva, né? Teremos uma injeção de 1,7 bilhões na economia da cidade. A cidade já vem evoluindo mês a mês e esse segundo trimestre a gente ainda tem, além do Dia dos Pais, várias datas importantes. Primeiro o Dia das Crianças, depois a gente tem a Black Friday e o Natal, que é a melhor data do ano. Na perspectiva dos lojistas, o ranking de vendas deverá ser roupas, utensílios domésticos, acessórios, calçados, cosméticos e itens de decoração. O Dia dos Pais ele está entre a terceira e a quarta melhor data do ano. E um ponto que é legal, acho que em termos dos produtos comprados, né? A gente vai ter uma maior evolução na compra das roupas, acessórios personalizados, que é uma coisa que a gente tem falado, canecas, taças e também calçados. Além disso, a gente teve o pagamento da primeira parcela do 13º municipal, é uma injeção de 170 milhões de reais na cidade. Isso tudo colabora para essa evolução da data, para ela ser uma data muito positiva nesse ano. É interessante, né? Os comerciantes esperam, né? O Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Dia dos Pais, Black Friday, né? São datas que são esperadas com ansiedade pelo comércio, para ver se vende mais um pouquinho, né? E todo mundo tem esperança que o Dia dos Pais seja um dia bom para o comércio, né? E vamos esperar que verdadeiramente seja, né? Porque o comércio vendendo, a cidade arrecada mais, a prefeitura arrecada mais, o estado arrecada mais, né? Há um aumento de arrecadação de impostos e tudo fica melhor, não é verdade? A economia gira. É muito bom que você tenha um dinheiro para comprar um presente para o papai. Não é verdade? É isso aí. Olha, chegou o momento das promessas, né? E as grandes empresas do Brasil, não só as grandes empresas, como também as entidades como a Fiesp, a Fieng aqui, né? As entidades que congregam os empresários de todo o país estão ouvindo os candidatos, né? E aí os candidatos começam a falar, né? Precisamos de uma reforma tributária. E eu estou na política, cobrindo política desde 1965, que eu cobro política, que estou sempre, né, em dia com as coisas. Acompanhei todos os governos que nós tivemos de 65 para cá, quando eu comecei a me entender por gente e por política também, né? E aí eu nunca vi fez-se uma reforma tributária, né, com o ICMS, quando se acabou com o imposto de vendas e consignação, né, e criou-se o ICMS e etc. E esse sistema vem se aperfeiçoando, né? Hoje, quando você tira uma nota fiscal, a nota fiscal hoje é eletrônica. E quando você emite uma nota fiscal, a nota fiscal vai lá no fisco. Hoje você não precisa mais juntar, igual antigamente, né? Porque o cara era guarda-livros, porque tinha que juntar aquele monte de nota fiscal do mês para levar lá, para fazer o quanto que seria que você ia pagar de imposto pelas notas fiscais e tal, e etc. Aquela coisa, as compras que você fazia, tudo, né? Você tinha que mandar para o contador tudo isso. Hoje não, hoje você emitiu a nota fiscal é eletrônica, já cai lá na Secretaria da Receita Federal, na Secretaria Estadual da Receita,
né? Cai também na Secretaria Municipal do Tesouro aqui de Belo Horizonte. Então, de qualquer prefeitura, hoje é fácil, né? Eu lembro que, antigamente, um caminhão de cerveja saía da fábrica de cerveja, um caminhão de cerveja entregava no supermercado e a nota fiscal constava 10 caixas de cerveja. O cara levou para lá 200 caixas de cerveja. Então, era assim um roubo que se fazia contra o fisco, né? Muito grande. Hoje não. Hoje a fábrica de cerveja já paga o imposto de circulação de mercadorias lá no tanque, né? O fiscal vai lá, quantos litros de cerveja tem aí? Tanto, tira, aí o cara já paga. Então, ele tem que repassar. Hoje ele tem que dar a nota fiscal cobrando o imposto que ele já pagou, que a fábrica já pagou, já recolheu, que é o ICMS da bebida. Então, hoje, o Estado não leva mais, não tem mais esses comerciantes que não, né? Teve algumas fábricas aqui em Belo Horizonte que sumiram, por exemplo, como a fábrica da Grapete, Refrigerante Del Rey, porque os caras não pagavam imposto, né? Um dia, o posto chegou lá e a fábrica acabou. Por quê? Porque não pagava imposto, né? Então, hoje não tem esse problema. Eu sei que agora, né, vamos falar de reforma tributária. Olha, eu estou aí uns 30 anos ouvindo a história de que os candidatos vão fazer a reforma tributária. Ganham, a reforma tributária não sai. Fizeram ameaça de reforma trabalhista no governo, nos 2 anos de governo do Temer, né? Que não é a reforma trabalhista que a gente queria, não é verdade? Que eu acho que, se você vê, eu vejo que as pessoas vão para os Estados Unidos, né? Não, vão para os Estados Unidos e tal, não sei o que e tal, aquela coisa toda para os Estados Unidos. Chega lá nos Estados Unidos, a pessoa não tem nenhuma vantagem, né? Não é como um empregado aqui que tem cheio de vantagens, tem cheio de coisa. Lá não tem não, né? Você vai na China também não tem não, né? Então nós precisamos de uma reforma trabalhista, uma reforma que não tire do empregado as vantagens que ele tem, mas também que ajude aquele que dá emprego, né? Isso é muito importante. Mas vamos esperar aí as promessas, né? Um abraço para todos e até amanhã.